Seguindo, vamos adiante. Agora a pergunta vem de Sintra e a pergunta é feita pelo João. Muito prazer, João. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Vamos ver o que nos diz o João. Andy, desculpa minha ignorância. Se a pedofilia é uma doença e deve ser tratada em hospitais psiquiátricos, então existem medicamentos ou remédios que vão interferir na conduta sexual dos pedófilos. Desculpa-me, respeito, mas também sou dos que são a favor da pena de morte. Andy, se os toxicodependentes, está provado, uma grande parte, depois da desintoxicação, voltam a ser consumidores, como um pedófilo, ao ver uma criança, vai reprimir seus impulsos. Se os medicamentos podem curar a pedofilia, então também me interrogo. O cérebro sendo uma máquina das mais complexas, então a notícia que homens que fumam maconha se sentem atraídos por outros homens, deve ser verdade. Vamos voltar e começar aqui a destrinchar cada coisa separadamente, porque há uma sequência de situações que precisam ser esclarecidas. Primeiramente, começando, se a pedofilia é uma doença e deve ser tratada em hospitais psiquiátricos, então existem medicamentos ou remédios que vão interferir na conduta sexual dos pedófilos. Isso seria mais ou menos do que chegar na farmácia e dizer assim, por favor, eu gostaria de uma caixa de antipedofilin 25 miligramas, porque eu sou pedófilo e o médico me receitou. Ou seja, o que foi que aconteceu aqui na pergunta do João? Ele misturou doenças de caráter ou doenças do universo, dos distúrbios de personalidade, com doenças de caráter e de distúrbios fisiológicos. Misturou alhos com bugalhos. Como é que nós vamos esclarecer isso para ficar claro? Bem, se eu estou com gastrite, eu vou ao médico, não é? E peço uma medicação, o médico vai me dar e eu vou na farmácia, compro e posso curar a gastrite. Entretanto, um transtorno de personalidade, por exemplo, não vamos nem sequer a um transtorno de personalidade. Vamos a algo bem mais simples. Uma pessoa que tem uma tremenda claustrofobia, a tal ponto que impede de trabalhar, impede de uma série de situações. Não é? Não há possibilidade de eu ir à farmácia e pedir um anticlaustrofobin 25 miligramas para curar a minha claustrofobia. Este é um tipo de transtorno que não se cura medicamentosamente. Por isso existem os psicólogos, os psicanalistas, etc., para o tratamento de não só doenças, cuidado aqui, não é? Mas quando se trata de situações de transtornos de personalidade, como a pedofilia, por exemplo, e tantos outros, né? Não são transtornos cuja causa é fisiológica, como por exemplo a depressão química. Né? A depressão química é causada por uma disfunção química do cérebro que produz aquilo que nós conhecemos como depressão química. Portanto, eu tenho que tomar um antidepressivo. Ok? Outras situações, como por exemplo, vou voltar a este exemplozinho muito simplesinho, da claustrofobia. O que causou a claustrofobia, certamente e obviamente, foi algum trauma de infância que talvez a pessoa adulta não se lembre, por ter sido na idade de 2 anos, 3 anos, ou talvez sim se lembre, mas normalmente, às vezes isso ocorre de tal maneira a que nós não nos lembramos, porque temos essa fobia, que perdemos completamente o controle, né?
em relação a alguma determinada coisa, claustrofobia, agorafobia e pronto, e tantas outras, não é? Essa situação terá sido causada por um trauma. E não há medicação para se tomar, ir lá e dissolver o trauma. Esse trauma será dissolvido através de um tratamento psicanalítico ou psicoterapêutico, ok? E não psiquiátrico, porque uma doença psiquiátrica, por exemplo, uma depressão química, outro tipo de doença de caráter psiquiátrico, são doenças causadas por disfunções cerebrais, ou disfunções químicas, disfunções neuronais. Outra coisa é o grupo de distúrbios e transtornos que são causados por nada que ver com disfunção fisiológica nenhuma. São traumas psicológicos que causam, né, comportamentos que são transtornos, são o caso das, a própria pedofilia, todos os tipos de síndromes, de pânico, disso, daquilo outro, considerando, agora que eu falei síndrome de pânico, que muitas estão associadas, né? Muitas estão associadas. Um determinado trauma que causa um determinado transtorno comportamental pode perfeitamente causar depressão química, ansiedade química, ou seja, as duas coisas se associam. Agora, evidentemente que aqui tu fizeste colocaste uma premissa, uma segunda premissa e que chegaste a uma conclusão, então, completamente falsa, ok? O tratamento em hospitais psiquiátricos, porque normalmente o pedófilo já está também com algum tipo de situação já fisiológica somatizada, em grande quantidade de casos, então é quando as duas coisas se agregam, certo? As duas coisas se agregam. Uma determinada situação traumática provoca depois somatização. Não sei se tu já ouviste falar desta palavra. Quando uma determinada situação traumática da psique vai, com o passar do tempo e com a não reversão deste problema, vai causar a somatização. O que significa isso? Soma, em grego, quer dizer corpo. Aquilo começa a afetar as funções fisiológicas. Problemas neuronais, problemas de disfunção química cerebral, ansiedades e depressões e uma série de coisas que, então, sim, para essas tem tratamento medicamentoso. Mas elas já são consequências da primeira. Ok? Então, isso nós temos que ter muito claro para não confundirmos as coisas e não fazermos, tirarmos conclusões apressadas. Então, aqui a primeira coisa é ver esta grande diferença, tá certo? Será, por exemplo, um tratamento num hospital psiquiátrico, mas evidentemente um tratamento com acompanhamento psicoterapêutico ou psicanalítico. Ok? E não será um tratamento medicamentoso, porque a solução, o problema de tratar um trauma é a dissolução do trauma. E esse processo não é um processo medicamentoso. Eu não compro um remédio para dissolver um trauma. Tu mesmo, que deve ter alguns pequenos traumas, todos nós temos alguns pequenos traumas, algumas coisas que nós sofremos, evidentemente, se nós não formos tratar o trauma e dissolvê-lo, ele vai ficar ali para sempre, nós vamos continuar sempre com aquela insegurança, com aquele medo, com aquela coisa relacionada àquele determinado tipo de trauma que muitas vezes não são nem sequer conscientes, porque foram na nossa tenra idade, ok? Isso não vai se tratar com remédios, ok? Por mais que, como tu dizes, o nosso cérebro é uma máquina quase perfeita. Ou seja, mais uma vez, isso é preciso, né, que nós tenhamos uma clara distinção entre a origem das doenças.
e os grupos de doenças. As doenças fisiológicas e as doenças psicológicas, ok? Causadas por traumas, que é o caso da pedofilia, por exemplo, né? Muitas podem ser as causas que fazem com que se desenvolva uma personalidade desviante, que é isso, que é como nós chamamos estas situações. Então nós temos que cuidar para não criarmos situações como esta aqui do teu texto, que é mais ou menos, eu vou agora também simplificar bem, mas para mostrar como se criam falácias, que nós estamos muito acostumados com elas, muitas vezes sem nos darmos conta, que vem dos políticos. Os políticos são especialistas em falácias, né? Então, por exemplo, nós dizemos assim: Platão era filósofo. Platão era um homem. Logo, todo homem é filósofo. Ah, sim, mas nossa, que gênio! Inteligentíssimo, conclusão perfeita. Isso é uma falácia. Como é que se constrói uma falácia? Se constrói uma falácia com duas premissas verdadeiras. Platão era filósofo. É mentira? Não, é verdade. Platão era um homem. Absolutamente verdadeiro. E eu concluo, portanto, que todo homem é filósofo. Tá certo? Ao incauto, desavisado, com pouco conhecimento, engole, claro que essa não, porque essa é meio tolinha demais, não é? Só para mostrar, só para dar um exemplo. Engole isso facilmente. Duas premissas verdadeiras, mas que combinadas entre si não tem nada uma a ver com a outra. Ok? Que é o caso semelhante do que está aqui. A premissa é verdadeira, o que tu colocas, mas entretanto a conclusão é falsa. Certo? Então aqui penso que essa primeira parte ficou esclarecida no que diz respeito à questão da pedofilia como um transtorno grave de personalidade que deverá ser tratado, as causas, obviamente, e essas causas não têm como serem tratadas medicamentosamente. Uma vez que uma causa traumática é dissolvida, ela não volta mais, ok? Se ela for dissolvida, ela não volta mais porque ela foi dissolvida. Não existe mais aquele elemento que causava aquele comportamento. É literalmente como se fizéssemos uma amputação. Quando a gente faz aquela laparoscopia, né, para retirar a vesícula. Não é? Eu tirei a vesícula, não tem vesícula. Não adianta querer que vá produzir não sei o que da vesícula, porque não vai, porque não existe mais vesícula. Ok? No que diz respeito à dissolução de traumas, acontece a mesma coisa. Certo? Então, um trauma pode ser dissolvido, portanto, as suas consequências comportamentais vão deixar de existir. Claro? Está claro isso? Claro que tem que se ver o grau do trauma, o tipo de trauma. Pronto, aí já é outra coisa. Eu estou simplificando para dizer. Uma coisa é um transtorno causado por um trauma psicológico que causa consequências graves. A não solução dessa situação vai causar a somatização. O que eu acabei de falar, a palavra soma, em grego, quer dizer corpo. Quando a minha psique começa a causar problemas já de caráter fisiológico. Então vem ansiedade, que é uma doença grave, por mais que as pessoas não entendam, uma doença gravíssima, com consequências muito sérias. Essa tem remédio. Agora, é preciso ver a causa da ansiedade. A depressão, a mesma coisa. Então já são as doenças somatizadas, ok? Que muitas vezes, em grande parte, tem como origem doenças e transtornos psicológicos, ou seja, traumas. Ok? Tá claro até aqui? Muito bem. Desculpa-me, respeito, mas também sou dos que são a favor da pena de morte. Aqui eu não vou entrar no assunto, porque existe uma
resposta, não é uma resposta, sim, foi uma pergunta, foi uma situação colocada sobre a pena de morte. A própria rádio já vinculou esta minha dissertaçãozinha sobre a pena de morte aqui já, eu acho que 2 ou 3 vezes. E quanto à pena de morte, então eu não vou entrar aqui, né? Talvez eu até ache conveniente no programa de hoje, se não ficar muito longo, de logo após a pergunta do João, colocar esta resposta sobre a pena de morte. Talvez, essa é só uma sugestão, porque então lá isso é um outro assunto que não tem nada a ver com esta situação aqui, ok? Que é o que nós já debatemos lá e foram colocadas todas as questões filosóficas, antropológicas, políticas e psicológicas sobre a questão da pena de morte. Então eu vou saltar esta questão, ok? E aí vem, então, Andy, se os toxicodependentes está aprovado, uma grande parte depois da desintoxicação volta a ser consumidor, como um pedófilo ao ver uma criança vai reprimir seus impulsos? Penso que com a explicação que eu acabei de dar, aqui a resposta já está óbvia, né? Novamente vem a confusão de 2 fenômenos de transtornos, né? Ou seja, de doenças, um de caráter psicológico e outro de caráter fisiológico, né? A toxicodependência causa dependência fisiológica e química, certo? Claro que certamente tem uma causa anterior, obviamente, mas uma vez que o consumo, ok, se deu prolongadamente e causou a dependência química, então já, pelo amor de Deus, já não tem mais nada que ver com a origem. É o mesmo caso assim. A pessoa sofreu um trauma e desenvolveu uma, sei lá, vamos pegar ali a claustrofobia, né? Mas uma claustrofobia grave, ela não pode nem em casa ficar, é um problema inclusive para viver, né, com a pessoa, porque ambientes fechados, mesmo no inverno, causam problemas graves àquela pessoa. Essas situações existem, né? Pronto. E em função disso, ela entra num estado, na sua adolescência, aquilo é algo tão que ela começa a fumar maconha, certo? Começa a tentar encontrar soluções absurdas, ela própria, uma adolescente, com esse problema grave, não consegue conviver socialmente adequadamente, etc., vai e começa a usar droga. Pronto? E não, pronto, maconha, a maconha não é nem bem o caso mais de causar dependência química grave, né? Mas vamos supor que da maconha, ela, por alguma razão, vai para a cocaína, se entrega às drogas, ok? São 2 doenças completamente diferentes, 2 problemas diferentes, certo? Porque o início do consumo de drogas vai causar a dependência química. Então, se ela solucionar o primeiro problema psicanaliticamente ou psicoterapeuticamente, o trauma que causa e causava e causa a sua claustrofobia, ela continuará a ter um problema de saúde grave de toxicodependência, porque já se estabeleceu uma dependência química por consequência do primeiro problema. Ok? Uma dependência química, diferentemente da dissolução de um trauma, certo? João, diferentemente da dissolução de um trauma, que eu dei o exemplo comparando muito mal, aliás, com a retirada da vesícula, não vai ter como pôr outra vesícula no lugar. Ai, olha, mas eu retirei a vesícula, ela veio caminhando, voltou e de novo criou pedras na vesícula porque a vesícula voltou. Não.
Comparando isso a um trauma, uma vez que um trauma é dissolvido, ele não retorna mais. Portanto, as consequências dele desapareceram. Outra coisa é a toxicodependência, que causa uma dependência química e o organismo vai ter as terríveis crises de abstinência, que é o que faz grande parte dos consumidores, mesmo depois da desintoxicação, voltarem ao consumo, porque há a dependência e vem as crises, até os fumantes, não precisamos ir tão longe. As pessoas que deixam de fumar passam por, muitas vezes, terríveis crises de abstinência e caem novamente por dependência física, né? Ninguém entra em crise de abstinência por falta de traumas. Está claro aqui a diferença? Uma vez que um trauma foi dissolvido, a pessoa não vai sentir falta daquele trauma. Eu estou com crise de abstinência do meu trauma, eu preciso voltar ao meu trauma. Dá para perceber perfeitamente que isso seria uma grande tolice, ok? Então nós precisamos ter isso claro, queridos ouvintes, certo? Precisamos ter isso claro. E se não temos, o caminho é esse. Perguntar para solucionar as coisas, que senão nós ficamos na esfera da obscuridade, certo? Então pronto, aqui está a questão respondida quanto à comparação que o João faz em relação aos toxicodependentes. Está provado, obviamente, que grande parte deles, depois da desintoxicação, volta a consumir. Então seria que um pedófilo, ao ver crianças, vai voltar a ter os seus impulsos. Ok? Perceberam a total inadequação da comparação das duas questões? As causas são completamente diferentes. Uma de caráter psicológico e outra de caráter fisiológico. Ok? Vamos adiante ver o que está aqui. Tem mais alguma coisa? Então também me interrogo, o cérebro sendo uma máquina das mais complexas. Então a notícia de que homens que fumam maconha se sentem atraídos por outros homens deve ser verdade. Bom, agora eu estou tentando aqui entender este mandarim aqui, esse grego koiné, que eu não entendi aqui. Tá. Também me interrogo, o cérebro sendo uma máquina das mais complexas, então a notícia que os homens que fumam maconha se sentem atraídos por outros homens. Ô, João, o que tu andas lendo por aí, João? Em que raios de sites de notícias tu estás metido, João? Eu vou começar a fumar maconha, né? Talvez eu fique mais gay do que já sou, né? Porque parece que por essa notícia, homens que fumam maconha se sentem atraídos por outros homens. Gente, tá resolvido o problema! Tá resolvido o problema. Eu tô brincando realmente, porque isso aqui deve ser uma sei lá, né? Eu acho que, se eu estou entendendo bem, tu fazes aqui uma espécie de, se aquilo lá for certo, né? Então isso aqui também é certo. Quer dizer, pronto, nós acho que já esclarecemos aqui bem as coisas. Já isso aqui tá um pouquinho meio esquisito. Tá meio assim sem, né? Então a notícia que os homens que fumam maconha se sentem atraídos por outros homens, eu não sabia. Tu veio, nem fumei maconha, rapaz. Eu nem fumei maconha. Imagina se tivesse fumado. Imagina um negócio desses, né? Pronto. Aqui vamos ignorar isso aqui, né? Essa questão aqui, porque eu acho que já não tem mais razão de sê-lo. Ok? Muito bem. João. E não só o João, mas os ouvintes todos que estão ouvindo a pergunta que o João fez, espero que tenham sido esclarecidos, né? E cuidado para não misturarmos as coisas, tá certo? Cuidado com isso e não fazermos... nós temos que ter cuidado para não construirmos falácias. Falácias é isso.
pegar uma premissa certa, outra premissa certa, e somarmos as duas premissas certas numa conclusão errada. Aqui não é o caso, tá, João? Pelo amor de Deus. Mas isso aconteceu por acaso, né? Mas isso é muito comum de ser usado pelos políticos, né? Muito, muito, muito comum. Esse tipo de situação. Chegam lá, e tal coisa assim, 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 e tal coisa assim, 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 logo tal coisa assim, 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 assim. E todo mundo concorda, porque as premissas são verdadeiras, mas ninguém foi averiguar se a relação das premissas é verdadeira. E a conclusão é totalmente falsa. Ok? A isso se dá o nome de falácia. É um dos tipos de mentira. Tem a falácia, tem o embuste. São vários tipos de mentiras que a construção da mentira se faz de diferentes maneiras para enganar o outro. Tá certo? Muito bem. É isso. João, beijo. Muito obrigado.